para a palavra, para aquilo que o Senhor nos deu como direção, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, lá no livro do profeta messiânico. Livro do profeta messiânico, livro de Isaías. Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais fez atribuições ao Messias, que mais apontou para a vinda de Cristo. Isaías, capítulo de número 42. Isaías, capítulo de número 42, e nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Isaías 42, verso 1. Tem alguém aqui que ama a palavra de Deus aí? Glória a Deus. Então está no lugar certo. No lugar certo. Olha para quem está. Esquecemos, né? Estamos esquecendo. Olha para quem está do teu lado aí, diz para ele: você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E até o final desse culto, eu quero declarar que em nome de Jesus, o teu cálice vai transbordar. Aleluia. Isaías capítulo 42 e verso de número 1. E nós lemos ali esse texto, essa porção da palavra, através da vida do profeta. Isaías 42 e verso 1. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará e nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a sua justiça na terra, e em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, porque a tua palavra é para nós, Senhor, a base, o fundamento, o firme fundamento que nos sustenta. Nós cremos que através da tua palavra a nossa fé é alicerçada, é alavancada e é edificada. E nós cremos em tudo aquilo que a tua palavra irá produzir sobre nós nessa noite. Declaramos no nome de Jesus que não haverá restrições, que não haverá barreiras, que não haverá impedimentos ao teu agir aqui nessa noite, e que tudo que ocorrer exalte, engrandeça e glorifique o teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não sei se você já percebeu como no natural nós temos uma inclinação, uma facilidade. No mundo natural isso acontece. Como nós somos rápidos para descartar aquilo que não produz mais. Aqui, como nós somos facilmente nós nos desapegamos daquilo que não tem mais utilidade. Como de uma maneira tão rápida a gente se livra daquilo que não tem mais utilidade. Já percebeu? A lâmpada queima na sua casa. O que é que você faz? Substitui e joga fora que queimou. O instrumento quebra, racha. O que é que você faz? Joga fora e substitui por um novo. No mundo nós nos movemos muito assim, sempre descartando aquilo que apagou, aquilo que quebrou, aquilo que já não tem mais utilidade. Se o instrumento perde o tom, a gente substitui. Se a lâmpada não funciona mais como deveria, a gente troca, joga fora, descarta. No mundo natural, esse é o sistema do descarte. Parece que o mundo não tem paciência para aquilo que está quebrado, não é assim? O mundo, ele não tem paciência para aquilo que se quebrou. O mundo não tem paciência para aquilo que se apagou. Esse é o sistema, né, que o mundo vive. Queimou, troca. Quebrou, substitui. Não está funcionando direito, troca por outro melhor. Não é assim? No mundo as coisas funcionam assim. Mas no céu o sistema é diferente. No céu a configuração é diferente. Enquanto no mundo, no mundo o que as pessoas estão procurando? No mundo o mundo procura o quê? O mundo procura os inteiros
para exibir. No mundo, o mundo está procurando aqueles que estão brilhando. O mundo está procurando aqueles que estão inteiros. Não é assim que funciona no mundo? Mas no reino não. Jesus entra no templo procurando os cana quebrado. Jesus entra no templo procurando o pavio que fumega. Jesus entra no templo procurando aqueles que precisam ser restaurados. Jesus entra no templo procurando aqueles que precisam ser curados. Olha só a diferença. O mundo está procurando o que está inteiro. Jesus está procurando o caniço quebrado para consertar. Jesus está querendo restaurar. Jesus não veio aqui hoje procurar os que estão brilhando. O Espírito Santo não está procurando hoje aqui quem está brilhando. O Espírito Santo, aleluia. Gênesis capítulo 1 diz: e a terra era sem forma e vazia, e estava um caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face da... O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e houve uma voz que disse: e haja luz, e houve luz. Há um mover do Espírito, e seguido ao mover do Espírito, há uma voz, há uma palavra de Deus, criando aquilo que não existe, trazendo ordem aonde havia o caos, restaurando aquilo que estava quebrado. Nós lemos a palavra e o Espírito está se movendo. Então Jesus hoje, o Espírito Santo não está procurando quem está brilhando. Ele está procurando hoje aqueles que estão como o pavio aqui do texto de Isaías, que está fumegando, que está se apagando, que está ali só fumaça. E hoje Ele quer avivar. Hoje Ele quer restaurar. Você está entendendo o que Jesus quer fazer? Jesus hoje não olha para nós. Ele não está olhando para nós, olhando como a gente está, talvez quebrado, talvez se apagando, talvez na fase do quase. Ele não está olhando para nós para nos substituir. Ele não está hoje procurando aqui quem que precisa ser substituído. Não, Ele está olhando para dizer quem aqui precisa ser restaurado, quem aqui precisa ser avivado. Cadê os homens? Os homens entendem do que eu vou falar. Já viu no jogo do futebol? Aquele que 10 minutos de jogo já está cansado. A primeira subida no ataque, ele já quando volta, já volta morto. Um já olha para o outro e diz: precisa substituir. Esse já não tem mais vigor, não é assim? No futebol a gente está olhando, cansou, substitui. Mas no reino, Jesus está olhando para renovar, restaurar, revigorar. Então nós olhamos para esse texto hoje para entender essa profundidade, porque na religiosidade, irmãos, na religiosidade muitas vezes a gente está sendo apontado. Talvez hoje tem gente aqui na fase do quase parando, quase desistindo, quase desviando, quase entregando tudo, quase abandonando tudo, quase se apagando. E é nessa hora que a religiosidade olha para você. A religiosidade vai olhar e vai dizer: olha, você está desafinado, você não sobe mais, você não serve mais para o altar, você está quebrado, você está rachado, você está apagando. Sabe o que é um pavio que fumega? É um elemento que um dia já queimou, mas hoje não tem mais fogo. Hoje a única coisa que tem é fumaça. O que isso representa? A fumaça é a representação de um elemento que um dia já queimou, mas hoje não tem mais fogo. Mas o nosso Deus, Ele não termina de apagar, Ele reacende a chama, Ele reacende o fogo. Então talvez hoje você está aqui nessa condição, nessa noite, mas Jesus está passando, Jesus está nos olhando, o Espírito Santo está olhando para nós, e o sopro do Espírito não é para apagar. O soprar do Espírito não é para apagar a nossa vida, não. Talvez você está aqui quebrado, rachado, como caniço, se apagando, como pavio. Mas eu pela fé já ouço um sopro nesse lugar. Um sopro do Espírito, que não é para apagar, irmão, mas é para avivar ainda mais. O sopro das trevas vem tentando apagar a luz que há, mas o sopro do Espírito é para... Irmão, como é que faz na chama do carvão lá?
para pegar mais? Tem que soprar. E quanto mais sopra, mais a brasa vai ficando incandescente. Eu creio, mais ou menos como Ezequiel 37, um sopro dos 4 cantos da terra sobre um vale para trazer vida, para trazer restauração em nome de Jesus. Sabe, se você se sente quebrado, você tem que tomar um posicionamento. Por que é que 22 pessoas hoje, tinha família aqui, esticado aqui, chorando? Às vezes a gente acha que a aparência esconde aquilo que a gente vive na essência. Está quebrado? Vamos pôr uma boa roupa, que a boa roupa esconde o rachado. A boa roupa pode esconder o rachado do homem, mas não esconde o rachado de Deus. A boa roupa pode esconder o rachado das pessoas ao redor, mas não esconde do céu. Aleluia. Por que as pessoas vieram à frente? Porque elas entenderam que estavam quebradas, mas estavam dizendo assim: eu não quero sair do mesmo jeito. Eu até cheguei quebrado, mas eu não quero mais andar quebrado. Eu não quero mais ficar fingindo que está tudo bem. Eu quero, porque Jesus, Ele não vai dispensar, Ele não vai descartar, mas Ele vai convidar para restaurar, e essa restauração é um convite. Então a gente precisa compreender e se posicionar em cima disso. Ele quer restaurar, há essa restauração, há esse sopro, mas não é para apagar, é para avivar, é para batizar. Por isso que, se ao decorrer da palavra, irmão, você entender que esse é a tua situação, não se esconda, se exponha. Sabe, é tempo da gente ser exposto para ser curado, para ser mudado. Eu prefiro me expor na presença de Deus do que ser exposto pela queda, pelo pecado, por um vício. Não, eu vou me expor em Jesus. Então é exatamente na sua rachadura. Olha que lindo. É na rachadura que a unção vai ser derramada primeiro. É na rachadura. Há um bálsamo de Gileade aqui, meu irmão. E vai na rachadura, vai onde está quebrado, vai aonde a gente expõe, vai onde a gente permita que Ele nos toque para sermos mudados. E aí, quando a gente olha aqui para esse contexto, o texto de Isaías está falando acerca de Jesus. Eu citei ele como o profeta messiânico que mais fez alusões a Jesus, que mais apontou para a vida do Messias. E é nesse momento que ele começa a apontar para a gente acerca de Cristo. E quando ele começa a apontar, olha só, ele vai nos falar de um rei, melhor dizendo, ele vai falar de um servo. E ele diz: eis o meu servo. Aqui ele não cita Jesus como rei, ele cita Jesus como servo. E ele vai falar ali: esse servo não vai gritar, esse servo não vai clamar, esse servo não vai fazer barulho. Sabe por quê? Porque quem tem autoridade não necessita de volume. Quem tem autoridade não precisa fazer barulho. Não tem nada errado com o barulho, tá? Mas que o nosso barulho não seja para maquiar a falta de autoridade. Que o nosso barulho não seja para suprimir uma falta de presença. Vamos gritar, vamos glorificar, porque nós somos avivados, somos do Pentecoste, amém? Mas nós entendemos a autoridade de Jesus, da presença de Jesus. Então observa que ele está citando ali: eis o meu servo a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Ele está falando de Jesus. Quem é Jesus? É o servo escolhido, é aquele que Deus sustenta, é aquele que Deus tem prazer na sua vida. Jesus, sendo Deus, está aqui, vem como homem, vem viver uma vida como homem. Mas entenda algo tão poderoso. O verso continua dizendo: porém nele o meu espírito. Está falando de Jesus, que vem como um servo. Eu tenho muita limitação com crente que tem problema com servir, irmão. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O ministério de Jesus é bacia e toalha, é lava-pé, é servir. Então começa a se incomodar, como você está há muitos anos, mas é que eu já me decepcionei servindo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: qual mulher aqui já se decepcionou com cabeleireira? Tem alguém? E a minha pergunta é: se deixou de ir em cabeleireira? Qual homem aqui já se decepcionou com mecânico?
A minha pergunta é: vocês já deixaram de levar carro no mecânico? Qual pessoa aqui já se decepcionou em empresa que trabalhou? E aí se deixou de trabalhar? Por que aqui só no reino a gente usa as frustrações passadas para impedir as ações presentes? Então a gente começa a compreender uma realidade tão grande, que o que acontece? Ele está falando aqui, esse é o meu servo, ele é eu sustento, a vida dele me dá prazer. Mas aí o texto diz: e porei nele o meu espírito. Você entendeu a chave? Você entendeu aqui a diferença? Se Jesus, sendo Deus, necessitou da presença do Espírito para cumprir o propósito, porque eu e você achamos que podemos fazer sem Ele? Se Jesus, mesmo sendo Deus, necessitou da presença do Espírito para cumprir a vocação, o chamado, cumprir o propósito, porque eu e você imaginamos que dá para ser tudo sem o Espírito Santo? Não, sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos, somente nele nós somos completos. Então, observa ali, ele está dizendo: porém nele o meu espírito. E essa citação de Isaías vai se cumprir. Nós vamos ver em Lucas 3, quando Jesus vai ser batizado. Irmão, e esse mês ainda nós temos batismo, tá? Se você já entregou sua vida para Jesus, mas ainda não tomou esse passo de descer as águas do batismo, é o compromisso, né? Público. Olha, Ele é o meu Senhor, Ele é meu e eu sou dele. Ele é o meu amado, né? O amado da minha alma, o meu Salvador. Então Jesus, em Lucas 3, ele vai ser batizado, e ele vai até o Jordão para ser batizado. E quando ele chega lá, está João Batista batizando, e ele vai dizer: João, me batiza. E João vai dizer: ei, eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias, eu não sou digno nem de tirar as suas alparcas, como assim lhe batizar? E Jesus vai dizer: façamos assim, para que se cumpra a justiça de meu Pai. Servo bom não é o servo que faz tudo, servo bom é que faz tudo para a justiça de Deus, é aquele que faz tudo para a glória de Deus, é aquele que escolheu viver a vontade de Deus. Façamos para quê? Para que se cumpra a justiça de meu Pai. Jesus vai ser batizado. A Bíblia não cita a palavra trindade. Hoje a nossa aula foi sobre isso, né? Eu cheguei na metade, mas estavam falando aqui no start da trindade. A Bíblia não cita a palavra trindade, mas em Lucas 3 nós vemos a manifestação da trindade. Jesus vai ser batizado e Jesus é imergido nas águas do Jordão. E quando Jesus vem sendo trazido para fora, aleluia, Jesus, o Deus Filho, a minha Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, o Deus Espírito, e do céu se ouve uma voz que diz: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. O Deus Pai, está entendendo? O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo, e o Pai do céu proclamando: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Aqui nós estamos vendo exatamente essa citação da parte do profeta Jeremias. Ainda não havia acontecido, mas ele já estava profetizando: eis o servo a qual Deus sustenta, eis o servo que é escolhido, eis o servo que colocarei nele o meu espírito, eis o servo que a sua vida me dá prazer. Sabe o que é interessante a gente observar aqui? Que nesse contexto dessa profecia, quando ela se cumpre em Lucas 3, o que as pessoas esperavam era um rei que ia trazer barulho. Já estavam esperando o barulho da cavalaria. Ele vai vir com uma grande cavalaria, uma grande tropa, vai vir com uma grande comitiva. Eles já estavam esperando o tilintar da espada. Olha o barulho, é um rei político, um rei guerreiro. E o que vem é um servo. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão e voltará como rei soberano, exaltado, glorificado. Se é para Jesus, pode. Se é para Jesus, pode.
esse é meu filho amado em quem minha alma tem prazer, Lucas 3 diz. Então entenda que a unção de Deus sobre a nossa vida não é para o brilho, não é para a gente ser notado, não é para que o propósito se cumpra, para que a vontade de Deus se cumpra, para que a gente possa fazer aquilo que é vontade de Deus, que a gente possa dar prazer a Deus com a nossa vida. Irmão, quem aqui já se sentiu fraco aí na caminhada? Seja honesto. Mas a minha pergunta é: a palavra não nos promete força? Ela diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas como esperar a alegria de Deus se a nossa vida não dá prazer a Deus? Como esperar que Deus esteja alegre conosco quando a nossa vida não dá prazer a Ele? Está entendendo por que muitas vezes estamos fracos? Porque estamos contando com uma força de uma alegria que não existe. Porque Deus não... Qual é o pai que fica alegre com o filho vivendo de uma maneira irresponsável? Qual é o pai que olha para o filho vivendo longe do pai, fazendo tudo ao contrário do que o pai espera e estando feliz? E aí às vezes a gente está dizendo: eu não sei porque eu estou fraco. Talvez estamos fracos porque o nosso Deus não está alegre, porque a nossa vida não tem dado alegria ao nosso Deus. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus, ao sair, Deus vai dizer: esse é o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Olha que lindo é aqui a estética do reino de Deus. O verso 2 diz assim: não gritará e nem clamará, nem erguerá a voz na rua. Talvez hoje a gente é a geração do maior barulho e de menos autoridade. Muito barulho e pouca autoridade. Mas o texto está dizendo que ele não vai gritar, que ele não vai clamar, que não vai ter barulho. Você está entendendo? Olha só que interessante. Hoje a gente vive um tempo assim, né? Hoje o mundo é dos likes, é da autoafirmação, hoje é da ostentação, hoje é da aparência. Hoje mais importante para as pessoas do que elas vivem é o que elas aparentam viver. A maioria das pessoas que você segue na rede social, se vocês conhecessem a vida de fato, você não seguiria. Porque para aparecer na rede social tem uma produção. Para aparecer na rede social, né, tem ali todo um preparo. Mas hoje a gente para observar nesse texto que Jesus não vai gritar, não vai clamar. Olha a estética do reino. É o tema aqui, meu irmão: o silêncio do concerto. Hoje de manhã era grito, era choro. Mas não era choro de tristeza, não. Era choro de Deus consertando, de Deus avivando, de Deus restaurando, de Deus mudando. Está entendendo? Porque às vezes a gente precisa silenciar um pouco. O Senhor diz: filho meu, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas hoje a gente vive esse tempo. Agora imagina Jesus, meu irmão. Jesus não vai gritar, não vai clamar. E eu não consigo passar batido sem me lembrar de Marcos 5. Jesus, depois de uma tempestade, encosta com o barco em Gadara. E Jesus só pisa em Gadara. Quando Jesus pisa em Gadara, havia um homem lá que vivia no cemitério, que vivia se cortando, se ferindo, que precisava ser amarrado, porque ele se feria e feria os outros. Mas quando Jesus só pisa, aleluia, a presença de Jesus é suficiente para transformar um ambiente, para transformar uma cidade, para transformar um território. Aonde Jesus pisa, as coisas não continuam da mesma forma. Aonde Jesus chega, aonde a luz brilha, as trevas vão ter que sair. Não foi Jesus que vai até o Gadareno, é o Gadareno que vai até Jesus. E já vai indo do jeito que tem que ir, se prostrando. A gente acha que tem que gritar. A autoridade. Quem tem autoridade não grita. Você já viu que aí no trânsito, se um homem com um coletinho e um crachazinho fizesse assim, ó, o trânsito tem que parar?
Por quê? Porque Ele tem autoridade. Pastor, por que é que minha casa ainda parece um grande engarrafamento? Por que é que minha casa ainda parece um caos, que está todo mundo andando na contramão? Talvez está faltando autoridade. Precisa se posicionar lá, sem grito, sem barulho, sem escândalo, e dizer: em nome de Jesus vai mudar, em nome de Jesus já está mudando, em nome de Jesus. Eu quero declarar: essa casa é de Jesus, essa família é de Jesus, nós somos de Jesus, e todo e qualquer demônio é um invasor, está no lugar que não poderia e deveria estar, e no nome de Jesus vai ter que sair. Menos barulho, mais autoridade. Menos escândalo e mais autoridade. Jesus pisa, o demônio vem. E ainda até pede: tem como nos mandar para os porcos? Queriam sair daquele homem, mas não queriam sair do território. Mas em nome de Jesus nós vamos falar que nem Moisés, nem uma unha vai ficar no Egito, nada do que é nosso vai ficar no Egito, vai tudo para Canaã em nome de Jesus. Então o verdadeiro avivamento, querido, não é medido pelo barulho externo, não é medido por quantas publicações a gente faz. Você acha que Deus está lá olhando? Olha, você pôs 5 postagens hoje falando de mim. Olha, você fez tanta coisa. Ele está olhando para o nosso interior. Ele está olhando para dentro de nós. Porque não adianta ter barulho do lado de fora se não tem mudança do lado de dentro. Não adianta fazer escândalo do lado de dentro, de fora, se não há uma transformação verdadeira do lado de dentro. Então, aqui nós entendemos porque está falando de Jesus, está falando do servo. Aonde é que Jesus vencia as batalhas? Aonde é que Jesus estava lutando as suas lutas? No Getsêmani, no jardim, no secreto, na oração. Jesus não estava no público, não, Jesus estava lá, os discípulos estavam tudo dormindo, e Jesus está orando, Jesus está clamando. Jesus vencia as suas batalhas no secreto. Depois ele vinha manifestar publicamente. O problema é que a gente hoje faz confusão, não é nem no secreto, é nem no escondido, e reclama do que colhe no público. Irmão, passa mais tempo com Jesus, passa mais tempo no jardim do secreto, não no jardim do inimigo. Passa mais tempo no Getsêmani, passa mais tempo no secreto com Deus, passa mais tempo ouvindo com Deus, que quando você vier para o público, vai ser para manifestar coisas novas, vai ser para manifestar coisas poderosas em Deus. Mas às vezes a gente está e existe uma diferença, tá? Entre secreto e escondido. Deus não te espera no escondido, quem te espera no escondido é trevas. Eu sempre digo assim: se você vai fazer algo que ninguém pode saber, talvez você não deveria ter feito. Se eu vou fazer algo que eu preciso manter escondido, talvez eu nunca deveria ter feito. Se eu vou fazer algo que eu preciso manter oculto, o que há uma diferença entre secreto e oculto. Mas a minha Bíblia diz que não há nada no oculto que não se torne revelado, que não se torne conhecido. Uma hora vai vir à tona, e nós como igreja do Senhor oramos: Senhor, que tudo que estiver oculto, tudo que estiver encoberto, tudo que estiver escondido venha à tona, em nome de Jesus, e nós cresçamos e avançamos na Tua vontade. Avancemos na vontade do Senhor. Então está tudo claro, está tudo evidente, né? Jesus está... É o servo, é quem Deus sustenta, é o escolhido, é quem dá prazer, é aquele que tem o Espírito. E aí ele diz: e ele trará justiça às nações. E aí é nesse momento que nós chegamos no verso 3. E o verso 3 diz: não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade ele fará justiça. Sabe, o caniço quebrado era um pedaço de bambu que se transformaria em um instrumento, que se transformaria em uma flauta. Mas imagina comigo uma flauta rachada. Uma flauta rachada, ela desafina. Uma flauta rachada, ela não tem um bom som. Uma flauta rachada, aquilo que ela manifesta não é agradável, porque por estar rachada ela não tem mais afinação. Por estar rachada, a sua musicalidade está comprometida. Então, quando ela rachasse, ela era quebrada.
ela era terminada de quebrar, está rachada, não dá para usar, rachou, não tem afinação, não vai ser um bom instrumento, não vai dar para usar, então quebra-se porque ela está rachada, ou seja, por estar rachada ela perdia a sua serventia. Quebrou, rachou, desafina, quebrou, rachou, perdeu a utilidade, quebrou, rachou, não pode ser usado. Qual é o jeito? Descartar. Mas eu preciso dizer algo para você aqui nessa noite, e eu espero que você creia, no nome de Jesus. No reino dos céus não existe área de descarte. No reino de Deus não existe lata de lixo. Deus não descarta, Deus não rejeita. Então aqui, olha, está quebrado, está comprometido, não dá mais para ser usado, então joga fora. Mas no reino de Deus não, o reino de Deus não tem descarte, não tem lixeira, não, no reino de Deus existe processos, pode ter rachado, pode ter quebrado, mas se posicionar, tem cura, tem processo para restaurar, tem processo para trazer de volta ao lugar de utilidade, ao processo de ser usado. Então Jesus não descarta o desafinado, Ele não termina de quebrar o ferido, Ele não termina de quebrar o que está rachado. Quem sabe você chegou hoje aqui, irmão, quebrado pelo pecado, rachado pela religiosidade, quebrado pela acusação humana, rachado por um sistema de governo natural, mas Ele é aquele que conserta. Ele é aquele que olha para você e diz: dá para restaurar sim, dá para consertar sim, olha, tem utilidade ainda. Jesus não só pode voltar a fazer o que era, Ele é tão poderoso para tornar melhor do que um dia já foi. Ele é poderoso para fazer melhor do que um dia ainda já foi. Então Ele não quebra cano. O caniço está quebrado, o caniço está rachado, mas Ele não quebra. Há um processo. Pastor, por que eu continuo quebrado? Porque talvez você não aceita o processo de restauração, porque talvez você não se exponha ao processo de ser restabelecido na vontade dEle. E aí ele ainda diz: e o pavio que fumega. O que é o pavio que fumega, irmão? O pavio era uma lâmpada que está fumegando. Por quê? Porque não tem mais azeite, mas tem o pavio, tem o recipiente, só não tem o principal, o azeite. Às vezes a gente se veste como crente, carrega a Bíblia como crente, fala até o crentez, mas está faltando o azeite da vida. Está faltando o principal. Lembra da parábola das 10 virgens? A Bíblia não diz que eram 5 virgens, a Bíblia diz que eram 10 virgens. Virgem fala de pureza. Então ele estava falando de igreja, ele não estava falando de quem estava fora, ele estava falando de quem estava dentro. Mas qual era a diferença? A diferença é que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, 5 eram cuidadosas, 5 eram irresponsáveis, 5 tinham a aparência de ter tudo, mas faltava o principal, o azeite. Está entendendo o que Jesus está dizendo para nós hoje? Não basta ter aparência, nós precisamos da essência que vai manter-nos vivos em todo o tempo, que vai manter aceso em todo momento. Não vem, não tem, não chegou, está demorando. Aí a Bíblia diz: e o noivo demorando a chegar, elas adormeceram. Não tem problema nenhum em dormir, irmão, até porque nós servimos um Deus que nos chama para o descanso. Mateus 11:28, está cansado, sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então o problema não é dormir. Qual é o problema? É dormir sem azeite, é dormir sem a reserva de azeite. Pastor, não dá para eu relaxar? Dá, só não relaxa sem azeite, irmão. Só não relaxa sem o depósito de azeite, porque é na noite mais escura que nós vamos ver que faz a diferença, quem tem azeite e quem não tem azeite. De repente ouve-se uma voz: o noivo está chegando. E ao despertar, viram elas que não tinham azeite.
Já estou até entrando no Shine aqui, né? E viram que não, tem gente aqui hoje dormindo. O problema é que quando você ouvir a voz, talvez você vai acordar e vai dizer: cadê meu azeite? Pois é. Aí elas tentam que as outras dê pra gente, dê. Não, deixa eu dizer, o azeite é individual, não é egoísmo, não é responsabilidade. Irmão, vamos buscar, vamos clamar. Amanhã 5 horas, vem encher o recipiente de azeite. Aleluia. Terça-feira na live, vamos encher o recipiente de azeite. Vamos para o culto, encher na vida diária, encher o recipiente. Irmão, dá para ver onde tem fogo e onde não tem, sim ou não? Dá para ver onde tem unção e onde não tem. Dá para ver onde tem brilho de Deus e onde não tem. Então não se contente em apenas ter aparência. Não, eu quero ser uma botija cheia do azeite. Porque você já parou para pensar? A Bíblia fala isso, 2 Reis, lá da mulher que se endividou e não tinha como pagar a dívida. O marido morreu, tinha uma dívida. Mas é uma palavra de Deus: olha, entra na tua casa, empresta muitas vasilhas e começa a derramar azeite. Ela vai derramando, vai enchendo. De repente ela diz assim: traz mais uma vasilha. E o filho diz: não tem mais vasilha. E a minha Bíblia diz: então o azeite parou. Meu Deus, glória a Deus, porque entendeu? Não tem mais vasilha. Então o azeite parou. O que acabou antes? O azeite ou a vasilha? Porque sempre haverá disponível o azeite. Aonde houver uma vasilha disponível, sempre haverá um derramar de azeite. Aonde houver uma vasilha disponível, o suprimento de Deus é maior do que a necessidade do homem. A provisão de Deus é maior do que a provisão do homem. O azeite só para quando não tiver mais vasilha vazia. Então entenda, o caniço fumegante, o pavio fumegante, fumegante, é aquele que já acabou o azeite, e agora tem só fumaça. Irmão, como fumaça é desagradável, fumaça tem cheiro ruim, fumaça incomoda, fumaça traz desconforto, sim ou não? Sim. A fumaça é apenas uma evidência de um elemento que um dia já queimou. Talvez seja por isso que o mundo tem tanto ranço de crente, porque tem encontrado muito crente fumaça. E crente fumaça só incomoda. Crente fumaça cheira mal. Crente fumaça traz desconforto. Mas Cristo não chamou a gente para carregar fumaça. Ele chamou a gente mais ou menos como chamou Moisés, do meio de uma sarça ardente. Chamou para queimar, para ter fogo, para ter vida. Por isso hoje, se a gente tiver como o pavio fumegando, ele não vai apagar, mas ele tem azeite para reacender a chama. Aonde está isso, pastor? O nosso Jesus é o Jesus que restaura. É o Jesus que um dia vai olhar para um Pedro. Olha, eu olhei para você, lembrei do Pedro. Está com cara de Pedro aí, ó. Olhou para o Pedro assim. E o que tinha acontecido? Pedro, algum tempo antes, Jesus está sendo preso. E alguém vai chegar e vai dizer: rapaz, você é um deles, hein? Já viu você com eles. E ele vai dizer: sou não. Aí é meio mineiro diz: sou não. Vai para lá que esse trem. Sou não. É sim. Tá bom. O tempo passa. De repente chega alguém e diz: eita, você é um deles. Eu já vi. Sabe por quê? Porque quando você anda com Jesus, ainda que você tenha intenção de se afastar, aquilo que Ele produziu em você ainda vai se manifestar. Depois que você começou a andar, nada nem ninguém vai poder apagar. Aleluia. Eu vou declarar em nome de Jesus: você começou a andar com Jesus, nem para desviar mais você serve. Eu vi, passa o tempo, alguém vem e fala: é você sim. Você é um dos galileus, sim, eu vi você estava com eles. Não sou e nem conheço. Aí você fala: o Pedrão é terrível, né? Numa noite negou Jesus 3 vezes. Mas quem sabe você, quem sabe eu nessa semana? Quantas vezes negamos a Jesus? Porque o que é Jesus? O que é negar Jesus? É dizer que a gente não conhece, é dizer que a gente não andou, é dizer que a gente não sabe quem é. Sabe,
Nesse momento isso está acontecendo, ele nega. Aquilo que Jesus falou para ele vai se cumprir, porque um dia Pedro vai dizer: Pedro, ousado, novo convertido, Jesus, não vai, porque você vai morrer, se preciso for, eu morro no teu lugar. Pedro, morre nada, ainda que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro, você não sabe de nada. E nesse momento Pedro acho que se lembra disso, o galo canta, Pedro nega, só que a minha Bíblia diz que é nesse momento que Jesus olha para Pedro, e Pedro encontra o olhar de Jesus. Pedro nega por 3 vezes, e nesse momento, quando Pedro ergue o rosto, ele vê Jesus, e o olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus. A minha Bíblia diz que nesse momento Pedro chora amargamente. E sabe o que eu penso? Por que é que Pedro chora? Às vezes alguém pensa: Pedro chorou porque Jesus estava olhando, dizendo: está vendo? Aí falei que você não ia dar conta, falei que você não ia conseguir, está vendo? Só você não conseguiu, se negou. Não, mas eu acredito que é nesse momento, depois de negar Jesus, depois de lembrar daquilo que Jesus havia falado, ele olha para Jesus, e sabe o que ele encontra? Ele encontra um olhar de graça, ele encontra um olhar de ternura, ele encontra um olhar de alguém que não quebra o caniço rachado. Ele encontra alguém que olha e diz: você pode ter falhado, você pode ter rachado, você pode ter negado, mas eu estou aqui, eu te entendo, eu acredito, eu sei que é possível ter mudança. Deixa eu falar para você, mulher, que talvez está olhando dizendo: isso é para Pedro. Não, isso é para você, mulher, também, porque um dia ele vai chegar na beira de um poço, e na beira de um poço ele vai encontrar uma mulher que já não está querendo mais se relacionar com mais ninguém, que já não quer ver mais ninguém, que está fugindo da multidão, está fugindo do relacionamento, porque ela já havia sofrido, já havia se decepcionado, aquilo que ela tem não é dela. Mas ali na beira desse poço, ela vai encontrar aquele que não apaga o pavio que fumega. Ali na beira desse poço, ela vai encontrar o Senhor, que vai dizer: mulher, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água, e a água que eu te desse, você nunca mais voltaria a sentir sede. A mulher que antes corria de relacionamento, a mulher que agora, que nesse momento estava indo buscar água no poço meio-dia, no horário mais difícil, é a mulher que a partir dessa palavra, desse encontro, vai se levantar dali para ser uma missionária, para ir e dizer: venham, será que esse não é o Messias? Aleluia. Eu quero declarar em fé nessa noite: acaba teu tempo de apatia, Deus te levanta nesse tempo para anunciar as boas novas, para falar: pastor, eu não sei pregar. Você não precisa pregar, você só precisa falar para os outros o que Ele fez na tua vida. Pastor, eu não tenho teologia. Você tem um testemunho. O que é que eu prego? Já pensou do cego? Qual é a pregação? Eu só sei de uma coisa, que antes eu era cego, agora eu vejo, porque Jesus me curou. E para a gente ir para o final, querido, olha aqui a resiliência de Jesus. O texto ainda está dizendo lá no final, verso 4: não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. A cruz, infelizmente para alguns, parece derrota, mas a cruz é vitória. A cruz não foi o momento do fim, a cruz é o momento do início, do começo. Na cruz Jesus não perdeu, na cruz Jesus triunfou. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Olha só, Jesus está triunfando. E muitos olham para a cruz, olham para Jesus
Foi orado aqui, foi falado, irmão. Você não serve um Cristo que está pendurado numa cruz, numa parede. Você serve a um Cristo que está no céu, vivo, à destra do Pai, intercedendo pela sua vida, intercedendo por cada um de nós. Então, a mensagem da cruz, ela é vitória. A mensagem de Jesus, olha o que ele está dizendo, profetizando: em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Deixa eu falar só que nesse momento, como denominação, como Lagoinha, nós já estamos nos 5 continentes da terra. Como denominação, nós estamos nos 5 continentes da terra, 640 lagoinhas espalhadas pelo mundo. Mas não é sobre a denominação, é sobre o que a denominação está anunciando que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele um dia voltará. Essa mensagem, ela se expandiu, essa mensagem, ela atravessou os continentes e chegou até nós. Para quê? Para que a justiça de Deus se estabelecesse, que ela se estabelecesse até nós e que permanecemos fiel até o fim. Jesus é para nós uma referência de humildade. Tem gente que acha que ser humilde é ser fraco. Não, se eu for humilde vão pisotear. Deixa eu dizer, ninguém nunca vai te pisotear se você estiver sob a mão de Jesus. O que é sob? Mas se eu for humilde, tem gente que se aproveita. Não, se Jesus estiver te guardando, se Ele estiver te protegendo, se Ele for com você, Ele é para nós a maior referência de humildade. Então aqui Ele é humilde, e esse humilde não significa ser fraco, porque o verso 4 está dizendo, Ele é o servo, é o que Deus sustenta, é o escolhido. Mas verso 4, Ele não mostrará fraqueza. Tem uns bravão aqui, uns durão aqui, levando lambada da vida, irmão. E quando eu falo durão, falo ser humano, né? Tem umas mulheres que são mais durona que homem ainda. Tem uns durão aqui apanhando da vida, enquanto tem uns humildes que Deus está guardando. Para de brigar suas lutas e deixa Deus te guardar, deixa Deus te proteger, deixa Ele ir à frente, né? Se coloca nesse lugar nele de proteção. Sabe, humildade não é ser fraco, humildade é ser sábio, é ser resiliente. Lembra que eu disse qual é o ministério de Jesus? A bacia e a toalha. Jesus reúne os discípulos. Ali está Pedro, ali está João, meu Deus, só gente boa. Está Judas, todo mundo ali, ó. E o que Jesus traz? Um chicote? O que Jesus traz? O azorrague? Não, Jesus traz a bacia e a toalha. Ele vai lavar pés, e depois de lavar pés, ele olha para os discípulos e diz assim: vocês entenderam o que eu estou fazendo? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Porque se vocês entendessem, vocês já estariam fazendo uns com os outros. Hoje, pode ir ficando de pé, porque nós já estamos indo para o final. Hoje a gente é a geração que é tão rápida para apontar, para condenar, para acusar. Hoje a gente pega uma canção e sai marretando todo mundo, sai batendo. Faltou amor para quem escreveu, mas talvez faltou amor para quem está julgando. O ministério de Jesus é o que? É o perdão, é a bacia, é o amor. Quando a gente é humilde, a gente não é fraco. Ele está dizendo, olha, Ele não vai mostrar fraqueza, nem vai se deixar ferir, até que estabeleça a justiça, a sua justiça na terra. Hoje para nós aqui há um convite à mesa, há um convite ao altar. Jesus é esse servo. Jesus é esse aqui, ó, sustentado por Deus, escolhido por Deus, que a sua vida dá prazer. E hoje, na presença do Espírito Santo, Ele está aqui com as mãos cheias de azeite, aleluia, para restaurar o caniço rachado, para reacender o pavio que fumega. Reacender é com Ele, curar é com Ele, restaurar é com Ele, consertar é com Ele, capacitar é com Ele. Mas aceitar o processo é com a gente.
reconhecer, eu preciso de cura, reconhecer, eu preciso de unção, eu preciso desse batismo do Espírito Santo, eu preciso desse renovo. Isso é com a gente, mas Ele vai fazer porque Ele é fiel. Se coloque na posição, lembra que eu disse no início, quando você entender que é você, não se esconda. Sabe qual é o maior fracasso de um homem? Ter sucesso naquilo que Deus não mandou ele fazer.